Bem-vindos ao mais novo episódio do nosso podcast, o Pode Ser. E hoje, com um convidado muito especial para nós, o empresário Rogério Soares, que está à frente do Supermercado Soares, que é o supermercado da família, parceiro nosso aqui no nosso podcast, que é um podcast voltado para a saúde. Então, é tudo que o Rogério, se propõe lá no empreendimento dele. E hoje o Rogério está aqui com a gente para falar um pouco da história de superação, que ele viveu. E eu acho que tem muito para contribuir para a gente, com essa história. E, olá, Marinalva, minha parceira de todos os dias aqui. Oi, gente. Oi, Lissandra. Tudo bem? Oi, pessoal de casa, você que está ouvindo a gente pelo radinho, pela 94 FM. Olá para você da TV Sistec e todas as plataformas digitais aí, YouTube, Instagram. Olá, Rogério, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que já é aí parceiro meu há tanto tempo, já conheço um pouquinho aí do Rogério há um tempo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Você tem muito aí para contribuir com a gente. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Lissandra. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva a nossa conversa. A gente tem trazido aqui, Rogério, só fera, só pessoa para dar dicas Escolher boas. Na dedo. Então, eu tenho certeza que você vai contribuir aí muito contando a sua história, a sua trajetória aí no comércio, no empreendedorismo, né? A gente sabe que a sua história de sucesso, mesmo com dificuldade aí, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história também, uma superação muito grande, né? Coisas que aconteceram, né? E pela vontade de Deus, primeiramente, depois pelas orações das pessoas, nós conseguimos estar novamente aqui. Bacana, né? Rogério, então, para começar, fala pra gente primeiro, né? Quem que é o Rogério? Conta um pouquinho da sua história. Para quem não te conhece, né? É uma oportunidade. Então, o Rogério é uma pessoa simples, nascido na Rua Santa Cruz, na Rua do Buraco, todo mundo conhece. Fui guardinha dos 12 aos 17 anos e depois iniciamos uma empresa muito pequena, uma empresa de 48 metros quadrados, na casa do meu pai, eu e minha mãe, inicialmente. Depois meu pai aposentou na Souza Cruz, passou a trabalhar com a gente e as 4 irmãs também trabalham comigo. Das 4, 3 iniciou desde menina e a Renata, que é a irmã mais experiente, vamos dizer assim, depois de mim, ela veio trabalhar com a gente depois. Então, o Supermercado Soares iniciou em 93 e em 2000 nós compramos o Boa Compra, antigo Supermercado do Povo, e percebemos que uma loja muito próxima à outra não era tão vantajoso, eram 2 empresas, 2 despesas, e veio a primeira enchente, depois veio a segunda, e nós entendemos que deveria fechar e deixar como depósito a casa do meu pai. E passados uns anos, nós adquirimos uma outra empresa, um outro Soares, a filial, onde foi o Pacomil, de frente onde nós estamos hoje. Hoje a gente está no lugar que foi a academia. E Deus foi abençoando a nossa empresa e conseguimos estar no lugar que a gente está em Caratinga hoje. Rogério, a gente sabe que empresas familiares é um desafio muito grande, você fazer uma empresa familiar dar certo. Como é que é isso? Marinalva, acho que em 2003 eu tive um amigo que me falou, até na ABRA, Associação Brasileira de Supermercado, as empresas que mais crescem no mundo são familiares e as empresas que mais quebram no mundo são as familiares. É uma situação, uma faca de 2 gumes, A nossa sorte, por Deus, é claro, a nossa família, todos rumam para o mesmo objetivo, o mesmo foco. O dinheiro na minha família nunca foi o principal, a prioridade. E nós, irmãos, pais, a gente está sempre junto, todos os finais de semana, todos juntos, inclusive os meus cunhados, que a mãe achou que ia passar uma colher para outra família, ela ganhou, foi um outro garfo, Todo final de semana está todo mundo junto, todo mundo no sítio. A nossa família é muito unida, assim como Caratinga vê e sabe disso. E essa distribuição lá de tarefas acontece de uma forma legal? Conta o segredo aí, Rogério. A vida, na verdade, hoje em dia não tem muito segredo, A informação chegou para todo mundo. É preciso ser disciplinado, Desde o início nós criamos um organograma da empresa, fizemos esse organograma onde o pai e a mãe estavam em cima, eu como diretor comercial, aí depois vinham minhas irmãs, na função,
de gerente sócio, né? A verdade é que elas são sócias. Quando, na falta de meus pais, naturalmente elas viram sócias. Mas já respondem como donas, né? Lá em casa todo mundo é dono, todo mundo é chefe, né? Muito cacique e pouco índio, família grande. Mas isso é muito importante porque existe um respeito muito grande entre nós. Existe Rogério Soares família, existe Rogério Soares empresário, né? E as minhas irmãs não confundem isso. Cada um tem a sua função, nós somos partes iguais da empresa, a verdade é essa, só que cada um tem a sua função, né? Aquele que está na função de diretor, que sou eu tenho uma função mais determinante, mas elas estão junto comigo em tudo. A gente fala muito assim sobre a ordem. Eu falo muito como psicóloga, tem alguns conteúdos, eu tenho sempre batido nessa tecla. A ordem, o amor precisa de ordem, né? Nos negócios você precisa de ordem. E isso que você está falando é muito importante. Vocês têm uma hierarquia. Sim, vocês obedecem essa hierarquia. Cada um tem uma função. E se cada um sabe ficar no seu lugar, respeitar o seu lugar, as coisas funcionam. É justamente isso que acontece na nossa empresa. Sim, e é muito legal. Isso é regra para todos os sistemas. Sistema, né, familiar, um sistema de trabalho. Quando cada um se coloca no seu lugar, as coisas funcionam muito bem. É por isso que os conflitos acontecem. Você tem os processos já pré-estabelecidos, né? Às vezes um quer entrar na área do outro, né? Sim. Se você distribuiu que o financeiro é um, o administrativo é outro, o marketing é outro. Cada um faz bem a sua área. Função. Beleza, agora quando um começa a entrar no lugar do outro, isso é que dá problema. Tem pessoas, tem representantes que às vezes têm muita liberdade comigo. O Rogério, não repara que eu não estou passando na frente das suas irmãs, não. Eu falei, cara, lá em casa não tem isso, não. Você pode falar o que você quiser. Eu vou repassar para elas e não tem isso, porque me procurou primeiro, procurou a Rose, que é compradora, a Fernanda. Lá em casa não tem isso, sabe? As pessoas ficam muito à vontade, porque ninguém passa na frente de ninguém. Cada um domina o espaço que é determinado, né? E assim funciona 100%. Isso é muito legal. Agora, eu acho interessante o próprio slogan, né? Quando a gente pega lá, Soares, supermercado da família. Não só essa questão toda estrutural, familiar envolvida ali, mas assim, o que a gente percebe é que quando a gente chega ali, tem todo um acolhimento, né? Com o cliente, com a pessoa que procura ali. Os setores ali, o hortifruti, que é um diferencial seus. Açougue. O açougue, que é muito bem, né? Assim, eles têm um zelo, um cuidado em preparar aquilo ali, que é o nosso alimento, e isso é muito importante, né? E aí, uma outra questão que eu acho fundamental ali na empresa suas, Rogério, e que é de admirar, é a questão social por trás disso. O tanto que a família Soares apoia, né, as instituições, a cidade. Eu queria que você falasse um pouco disso também para a gente. Perfeito. Então, a nossa empresa participa de praticamente todos os eventos sociais. Nós somos muito conhecidos, primeiro por eu ter sido guardinha. Hoje, alguns policiais já estão aposentando, foi com da Funcine, 49, foi guardiã da Funcine, que legal. Civil TG também, Rogério? Civil TG, para mim, na verdade, eu gosto demais do militarismo, sabe? Eu gosto demais. É por causa da disciplina. Exatamente, né? Disciplina muito. A disciplina, a hierarquia, eu acho que é tudo na vida da gente. Mas quanto à parte social da empresa, as minhas irmãs participam de muitas situações sociais. A Rose, por exemplo, minha irmã é ministra da Eucaristia, né? A Renata, o Paulo, estão sempre lá na catedral. A Renata, a Rose, estão sempre caminhando, andando de bicicleta com, né, outras famílias, outras pessoas. Todo mundo me conhece também, não só por ser guardinha, porque eu trabalho muito próximo de todos, né? Aonde me convidam, eu estou junto. Então, assim, nós somos muito procurados, né, por cada evento social. E a gente gosta de participar porque nós somos de Caratinga. Nós entendemos as necessidades das pessoas em Caratinga. Então, isso é muito bom. Tem empresas de fora que ninguém conhece o dono, ninguém conhece o comando, né? Então, não procuro, só procuro pela gente. Às vezes fica um pouco até pesado, porque a gente ajuda todo mundo. Mas Deus tem abençoado e não tem nos faltado nada, muito pelo contrário. O que tem sobrado, a gente tem ajudado.
Isso é muito legal, ô, Rogério, porque assim, tudo que vai volta, né? Então, Eu acho que quem não doa não recebe. E girando na própria cidade, né? Você está investindo na sua cidade, Sim. as pessoas, a tendência é que elas, né, Com certeza. ligadas ali e te dê esse retorno. Como que você enxerga, por exemplo, os supermercados grandes que vieram de fora e vocês, assim, sendo daqui da terra mesmo, como que você enxerga aquilo ali, o Coelho de Nis, o Mineirão, o próprio Marte Minas vindo? Você acha que o espaço seus não foi afetado? Conta a sua visão disso pra gente. Então, a verdade é que a concorrência ela só melhora a cidade e melhora para o consumidor final. Cada concorrente que chega à cidade, a gente procura fazer o trabalho igual ou melhor do que eles. Então, toda vez que chega um concorrente da cidade, a gente analisa, olha o perfil deles e melhoramos o que a gente pode estar falhando. Eu não vejo concorrente como uma situação difícil, chata, não. Eu prefiro pensar que são parceiros, não concorrentes. Eu não concorro, dificilmente você vê o Soares em algum supermercado pesquisando preço. A gente não faz isso, embora fazem com a gente, mas também não acho anormal, não, sabe? Mas nós temos nosso jeito de trabalhar, nossa margem. Então, assim, tem 30 anos, né? Quando esse outro supermercado foi para frente o nosso, algumas pessoas, não vou dizer maldosas, pessoas que têm outro feeling, né? O fulano vai acabar com os Soares. Não, isso foi antes de eu adoecer. Eu chamei a minha equipe, uns 40 líderes de setores e tal. Falei, olha, tem 30 anos que eu trabalho no supermercado, não é 30 dias. A coisa não funciona assim. Nós temos o nosso modo de trabalhar, a nossa família é muito conhecida, e esse concorrente ele veio até para somar para a gente, ele trouxe até mais movimento. E existe o ditado que o sol nasceu para todos, eu acho que é verdade, né? Tem para então, todos, né? Tudo que acontece dá para você tirar um proveito, dá para você fazer um diferente. Eu acho que é assim que funciona. Tá. Rogério, agora eu quero te fazer uma pergunta, mas enquanto você vai responder, a gente vai tomando um chazinho, né, Lissandra? Eu vou tomar uma água também aqui, com Isso, licença. esse chazinho aqui é lá da Natura e Vida. A gente tem falado muito aqui, parceiro nosso, né, Lissandra? O pessoal, Rogério, muito legal lá também, sabe, assim, são segmentos diferentes né, assim, do seu. Lá a gente tem essas coisas, os produtos naturais que são oferecidos também lá no supermercado, mas o pessoal tem um zelo grande em Bacana, eu quero saúde. conhecer, né? Você vai me Por passar favor, depois o endereço, claro, eu vou lá sim. conhecer. E aqui, ó, o que a Ana mandou pra gente hoje, Dani, foram os legumes desidratados também, que pode ser um aperitivo, uma opção para um tira-gosto, Muito enfim. legal. Bacana. Rogério, me fala aqui. Você já falou que tem uma hierarquia, que tem lá cada um sabe o seu lugar, tem uma ordem lá. Mas a gente sabe também que quem está por trás, né, quem começou, quem constrói, tem um objetivo, é como se ele colocasse a marca dele ali. E eu acho que isso é que sustenta todo um negócio. Porque se você tirar o que talvez, isso que eu quero que você fale, o que começou, quando seu pai começou, talvez isso enfraqueça. O que está por trás disso? A gente sabe que mudanças acontecem, você precisa atualizar, né? Você precisa atualizar todo o seu slogan, sua forma de trabalho, mas tem algo ali que você não pode atualizar. Qual que é a herança? O que seu pai deixou para vocês, que vocês continuam até hoje e que faz isso ser sucesso até hoje? Aos 13, 14 anos, eu tive um sonho de ter um supermercado, montar um supermercado. Então o sonho era seu? Por eu ter trabalhado no Supermercado Cruzeiro com 13 anos, eu trabalhei no Supermercado Cruzeiro com o Sr. Roberto, saudoso Sr. Roberto, com o Zé Romero. Eu fiz uma redação para Carminha, que era professor de português, e até pouco tempo a gente falou dessa redação. Eu consegui descrever para ela na redação o meu sonho, que era montar um supermercado. Então a gente começou muito pequenininho, porque na época o pai queria comprar aqueles caixotes para colocar saco de açúcar, saco de feijão. Aí eu falei, não, pai, não é isso que eu quero, não. Nós vendemos uma casa na Rua do Buraco, na época por muito dinheiro, porque na época era milhões, né, de cruzeiros reais, o volume que era grande. E aí eu peguei o pai numa Brasília, que ele tinha 75, e falei, pai, vamos dar uma ida comigo no Inhapim. Porque se eu falasse que ele Patinga, ele não ia aceitar. O pai é índio, o pai é bravo demais, toda a vida. Hoje não, né? Hoje o pai
é um bom rapaz, vamos dizer assim. As netas, os filhos já mudaram muito ele. Mas aí eu fui com o pai até no Inhapim. Chegou no Inhapim, eu passei direto. Ué, Rogério, você está indo aonde? Falou, pai, nós estamos indo lá em Patinga. Quando você tinha? Eu tinha 17 para 18. Já dirigia. Já dirigia. O pai, vamos lá em Patinga. Não, pode voltar. Não, pai, a gente vai lá em Patinga. Vai lá que eu vou te mostrar um negócio. Falou, o que você vai me mostrar? Porque ele falava para mim que ele tinha pedido a uma pessoa que trabalhava na serraria para fazer as prateleiras de madeira e os balcão, não, como é que eu falei? Os caixotes para colocar as coisas de saco, né? Sacaria. Aí eu fui até esse senhor lá na Casa Ribeiro e perguntei para ele. Falei, não, seu pai até comentou comigo, mas ele não pediu para eu fazer ainda não. Dizia que ele vai combinar comigo. Eu sabendo disso, eu falei, pai, vão ali. Aí nós fomos. Passou em Apim, cheguei em Ipatinga. Eu vou lembrar o nome, não sei se é Tec Máquinas, eu acho que é isso, Tec Máquinas. Aí cheguei lá e falei assim, olha, eu quero 6 prateleiras de estante, de fundo, e 6 ilhas, né, de um lado do outro. Aí o pai falou, não, rapaz, você está ficando doido. Eu falei, não, pai, não preocupa não, não vai ser você que vai pagar não. A gente vai dar o cheque e o próprio supermercado paga. Aí o pai aceitou. Aí eu tinha um concunhado que tinha caminhão na época, ele buscou para mim, e eu terminando o tiro de guerra, 18 anos, nós temos um grupo que a gente chama até de traíras, um grupo de traíras do tiro de guerra, e eles me ajudaram a montar as prateleiras, e a gente começou assim. Na verdade, eu pensei que tinha muita coisa, porque tinha um quarto que era o meu, na minha casa, que virou depósito, que o pai conseguiu construir por cima, e esse quarto estava cheio, mas o pai só aceitava comprar arroz camal, fubá joia, papel carinho, macarrão tal, só cesta básica. O resto eu não podia comprar porque não vendia. Não, você só pode comprar isso. Aí um dia eu fui a São Paulo, de ônibus de linha, podia trazer 3 volumes, eu trouxe 18, colocava os volumes no nome de outra pessoa, e fui na zona cerealista lá, e a pessoa queria me vender caixa, eu falei, não, cara, eu quero unidade. Uma caixa de mucilon, 16 mucilon, não, eu quero 4. Não, mas assim não tem jeito, não, me ajuda, eu estou começando agora. E assim eu fiz um mix bacana. Depois fui para o Ceasa em Belo Horizonte, a mesma coisa. Eu lembro que a mãe tinha feito uma camisa branca para mim, que a mãe costurou para mim até os 18 anos. Só usei roupa que a mãe fazia para mim. Eu estava com a camisa branca, ela estava escura de pó de asfalto, porque eu andava tudo a pé, eu não tinha carro na época. Aí eu consegui trazer do Ceasa em Belo Horizonte, e no dia que a gente foi montar a prateleira com os produtos, você tinha que colocar uma lata de óleo, soltar um palmo e colocar outra, para completar a prateleira, porque não tinha mercadoria suficiente. A gente pensava, simplicidade, a gente pensava que tinha muita coisa e não tinha tanta coisa. Aí chamamos o Padre Borelli lá, 10 horas da manhã, e inauguramos. O nome, Supermercado Soares, que era 48 metros quadrados, mas ninguém proibiu. Onde, Rogério? Na Capitão Paiva, na casa do pai. E ninguém proibiu, sabe? Não sei se não existe lei, até hoje eu não reparei isso. Se existe ou não, uma pessoa até gozou meu pai. Falou assim, Zé, você alugou o seu espaço lá para um menino lá, ele colocou o Supermercado Soares no botequim. Aí o pai falou com ele, mas cada um pensa de um jeito, né? Deixa ele. E esse ele era eu que tinha montado isso aí, entendeu? Então foi muito bacana o nosso começo e a cada dia a gente vendia mais, começamos a vender 10 mil reais, passamos para 20. Quando chegou em 50 mil, eu falei, mãe, o dia que nós vendemos 100 mil, nós vamos estar ricos. E eu vendi 100 mil, vendi 1 milhão, vendi 2, e a gente não está rico. Mas está bem a cidade, está agradecida com o nosso atendimento, né, com a nossa empresa, e nós estamos todos felizes também. São histórias como essa que são inspiração, né, Marinalva? A gente sempre está batendo nessa tecla do acreditar, do apostar fichas, né, Marinalva? Eu costumo falar, cuidado com o que você sonha, hein? Cuidado com o que mas você fala. Você pode aposta, se tornar realidade. Quando você dá a sua energia, quando você dá o seu melhor e acredita naquilo ali, você faz aquilo ali se tornar realidade. Por uns 3 anos eu fiz entrega de supermercado numa bicicleta de carga. Eu não tinha carro. O primeiro carro que eu comprei foi do meu pai. E para eu e ele ser sócio, eu paguei a Brasília e ele. O supermercado pagou. O pai era muito exigente comigo. Esse negócio de filho homem único sofre demais, tá? 4 mulheres e eu, para mim as coisas eram mais difíceis. Nossa, o pai era complicado comigo, tadinho. Mal sabia eu que ia ser uma bênção na minha vida, né? Os ensinamentos, os valores, as dificuldades, né, que ele colocou para mim ter as coisas. Mas valeu, né, Rogério? Demais a conta, né? Hoje eu tenho um filho, um mega filho também, e eu tento fazer com ele o mesmo, sabe? Repassar para ele mesmo que eu aprendi com meu pai, que a história foi boa, sabe? Deu resultado. E o Rogério trouxe aqui algumas coisas pra gente, Marinalva, olha só que interessante. Bolinho de tilápia, bolinho de camarão,
bolinho de bacalhau e esse bolinho de salmão Será crocante. que ficou bom na airfry? Com certeza. Nossa, Eu acho que sim. cara, eu já comi 2 legal, vezes, hein, mas não cara? foi eu que fiz, mas eu acho que sim. Porque E- para quem não quer fritura, né? Com Pode certeza. falar que pode fazer na São airfry. produtos Muito que legal, a gente gente. consegue encontrar lá no Lá tem muita supermercado, coisa né? bacana, né? Tem. Assim, coisa natural também. O pessoal lá é bem caprichoso. Nós temos essa facilidade desse mix, Marinalva, porque nós temos muitos clientes bacanas, sabe? Que viajam muito, né? Traz novidade pra gente, né? Hoje eu estou aprendendo mais um produto que o Soares ainda não tem, né? E essas informações que os próprios clientes nos trazem, e a nossa família é muito presente na loja. Então, eu tenho certeza que vocês têm um só pra contato somar, das né? meninas. Qualquer coisa que você vê de fora, né? Acha bacana, avisam para elas, na outra semana a gente já tem. Agora, Rogério, você tem uma equipe de funcionários lá também muito legal, tá? Assim, atende a gente muito bem. Eu estou falando de verdade, tá? Nós temos uma grande equipe, na verdade, a gente forma essa equipe tem 30 anos. Eu tenho funcionário de 25 anos, de 23, de 20. É muita gente acima de 15 anos na nossa empresa. É diferente, o pessoal chega, né, e são pergunta muito se a gente educadas, encontrou. é. A gente pede uma informação, eles levam a gente até lá. É bem legal a sua turma lá. Sabe como eu posiciono os meus líderes em reuniões? Eu repasso para eles a necessidade deles ter o olhar de dono. Por exemplo, o encarregado do açougue. Eu falo com ele e falo, olha, você tem que entender que esse açougue é seu. Eu não entendo nada de carne. Você entende de tudo. Ele conhece um boi e uma vaca depois de morto. Eu não conheço. Então, nós trabalhamos, por exemplo, no nosso açougue, a maioria da carne de boi, a gente mata a vaca, porque a carne de vaca ela é melhor para churrasco, a carne mais macia, embora dê mais limpeza, dê menos rentabilidade para a empresa, dá menos lucro, mas o cliente fica muito mais satisfeito. Então, assim, eu exijo deles que eles trabalhem como dono. Ajudo no que for preciso, em termos de treinamento, eu ofereço. Olha, vai ter um curso disso lá em Campinas. Eu pago a viagem, pago hotel, tudo, para eles irem e crescer dentro do ramo deles, dentro do segmento deles. Então, assim, eu percebo que as pessoas que trabalham conosco há mais tempo, eles têm esse entendimento, sabe? Que eu repasso isso para eles, eu delego e deixo eles agirem. E permito, mesmo errando, tentando acertar, eu estou junto com eles. É isso que faz o diferente do nosso negócio. O seu açougue é bem famosinho mesmo. O pessoal gosta Graças de comprar a Deus, açougue, de comprar carne. açougue é lá. muito bacana. E o Todo pessoal dia tem- carne fresca. O pessoal isso tem é verdade. prazer em trabalhar isso, que a gente observa, né? Eles trabalham, assim, animados e Sim. motivados. Sim. Né? Inclusive, cada líder de setor, de vez em quando, faz um arrepialzinho, né, com seus subordinados, né? Isso é um diferencial, viu, Rogério? Porque, na verdade, o que faz o seu negócio andar lá são seus funcionários. Com certeza. Então, quando você tem esse olhar de valorização, né, que é uma roda ali, né, tá todo mundo junto, isso faz a diferença, né? Quando eles percebem Na essa verdade, na importância nossa deles. empresa, eu não sou nem tido como dono. Primeiro que eu já tive o entendimento que dono é Deus. Deus está me proporcionando essa confiança de estar à frente do supermercado Soares, mas eu não sou dono. Segundo que eu passo para eles, que todos nós somos iguais à empresa, é uma corrente. Se faltar um elo, a corrente não funciona. Porém, nós temos funções diferentes, né? Eu citei o caso, eu e minhas irmãs, e assim são com os nossos colaboradores também. Todo mundo tem a mesma importância. Não adianta a Fernanda, a Rose, a Raquel comprar bem, comprar um preço bom, a pessoa fazer a compra, chegar o entregador na sua casa e julgar de qualquer jeito e furar uma sacola de açúcar. Você vira e fala assim, não vou comprar no Soares, mas não, que eles jogam de qualquer maneira. O que adiantou o trabalho lá de cima? Da compra, da venda, de logística. Na hora da pessoa entregar, ele faz uma situação errada. Então, assim, é o que eu passo para eles, sabe? Nessa nossa empresa, todos nós somos iguais. Cada um com função diferente, mas é um elo, é a corrente. Você não pode falhar, ninguém pode falhar. Né? Gente, negócio é uma arte, É né? uma Comércio arte. é uma arte, é muito Principalmente detalhe, quando cresce, cara. tá, Marinalva? Sim. Quando eu tive até 50 funcionários, eu saía com eles, jogava sinuca, fazia tudo junto com eles. Depois foi para 100, 200, hoje tem 245, 250. E hoje você tem É quantos? mesmo? 250 245 a Que 250. isso, cara? A gente olha Possível. assim, Eu não acho vê, que é né? uma Tem grande dia que eu chego na dificuldade empresa, é vejo o isso. cliente com necessidade, eu procuro, não tem nenhum funcionário. É incrível isso. Nossa, 250 Mas é muita funcionários. gente, né? Gerir pessoas, eu acho que é... Nossa, É, o nosso Uma departamento das de funções RH mais também é difíceis, muito uma das coisas bacana, mais sabe? difíceis. O RH nosso está trabalhando dentro da nossa empresa, dia a dia. A Renata, minha irmã, que é gerente não, né?
Comandante de chão de loja, está muito próximo ao RH, né? Ela repassa tudo, todas as informações. Temos 2 pessoas muito competentes que trabalham conosco no RH. Então, assim, cada um ajudando o outro e as coisas funcionam. Muito legal. Rogério, me conta aqui agora, conta pra gente, né? Como é que foi esse negócio difícil, né? Eu sei que a gente sabe que você passou momentos difíceis, né? E até a coisa funciona tão bem no supermercado que a gente percebe que a coisa continua andando, né? Mesmo com você ausente. Como é que foi essa história desse Covid na sua vida? Eu vou tentar ser bem objetivo, bem breve. Na verdade, eu tive 2 irmãs que ficaram próximas de mim o tempo todo. A Renata, praticamente 6 meses do meu lado, sem vir em casa. A Raquel passou um tempo também porque eu perdi 25 quilos e parei de andar, falar e andar. Então a Raquel me ensinou a andar novamente, dar o primeiro passo, conseguir ficar em pé. A Fernanda e a Rose segurou a onda aqui. Trabalharam incansavelmente. Hoje eu sei de tudo que aconteceu porque a cada dia a gente vai falando mais. Mas trabalhava todo dia de 6, 6 e meia da manhã até 10, 11 horas da noite para dar conta. E Deus foi tão bom conosco que a nossa empresa cresceu uns 18% quando eu estive doente. Incrível, né? Como é que a nossa equipe é bacana, como é que os nossos colaboradores são bacanas. Rezaram muito por mim, tenho muitas fotos antes de iniciar a abertura da loja, todos em oração. Isso não foi pedido meu, realmente é carinho que eles têm conosco, comigo, com a minha família. Então, assim, foi muito bacana. O sofrimento foi muito grande. Foram quantos dias, Rogério? Eu fiquei internado 61 dias, só que minhas veias secaram. Então não tinha motivo e como eu ficar no hospital. Eu quase virei vovô no hospital, só eu que não saía. Aí a Renata, minha irmã, conseguiu com o médico de tirar sangue dia sim, dia não. Mas depois foi ficando tão difícil, teve um dia que o cara tirou sangue dentro do meu braço. Falou que ele é especialista em veia e tal, mas doeu, machucou demais a conta. Aí acharam melhor me dar alta e os médicos, fonoaudiólogos, tudo me visitavam no apartamento da minha sobrinha, lá em Belo Horizonte. Inclusive essa sobrinha é médica, a Larissa. Me ajudou demais, né? Cuidava de mim. Teria que ser igual o tio com a sobrinha, né? Mas foi o contrário, a sobrinha do tio. Então, assim, foi muito difícil esse período. E eu fiquei 2 meses e 1 dia no hospital. E mais 4 meses e 14 dias eu fiquei no apartamento. Nesses 4 meses, 2 meses eu continuei prostrado. Eu não mexia, eu não tomava banho, era só pano molhado, eu não conversava, eu não levantava. Aos 6 meses que eu comecei a fazer os movimentos, aí sim que eu consegui tomar banho de cadeira de roda. Daí uns dias eu pedi para tirar a cama do hospital, que eu achei que estava me fazendo mal. E realmente aconteceu. Quando eu pedi a Renata para pedir o nosso motorista para levar o caminhão e tirar aquela cama, porque eu fiquei com dó da Renata, ela fica dormindo no chão perto de mim. Renata, dorme na cama. Não, aqui tá bom. Aí eu falei, tira essa cama, vou dormir no quarto da Amanda. E assim que eu saí dessa cama, Arinaldo, eu melhorei uns 30%. Incrível. Parece que você pega aquele, desculpa a palavra, ranço. Você pega aquele jeito, aquela nostalgia daquela cama, de levantar, de abaixar. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou dormir na cama. Dormi na cama e comecei a melhorar. Daí a 3 dias, deixa que eu vou tomar banho sozinho. Pode me levar que eu tomo banho. E eu comecei a melhorar e foi muito rápido, sabe? Raquel me ensinou a ficar em pé. Falei, não, Rogério, você não vai cair, eu com medo. Ela me segurou. Amanhã você vai dar o primeiro passo. Semana que vem o pai tá vindo aqui, você tem que andar 5 passos para ele ver. E assim acontecia, sabe? Eu tenho uma gratidão assim, eterna pelo que minhas irmãs fizeram por mim. Em algum momento você teve medo? Você pensou que você não sairia dali, Rogério? Sim. 2 vezes eu me vi do outro lado da vida. Uma vez eu até falei para Deus, meu Deus, se eu já estiver salvo, você pode me levar. Eu estou feliz. Porque o médico chegava para me visitar de manhã e falava assim, não, senhor Rogério, não preocupa não, que daqui a 3 meses o senhor vai estar bom. E 3 meses para quem está depressivo de ficar ali todo dia olhando para a parede branca. Falei, cara, pensei que você fala 3 dias, que já é muito, você fala 3 meses. Falava, Renato, quantas horas? 10. Da noite ou da manhã? Da manhã. Eu falei, nossa, Renato, até 10 horas da noite para eu dormir, sabe? Então, assim... O emocional, com certeza, eu falei assim, meu muito, Deus, né? se eu estiver salvo, o senhor pode me levar, que hoje eu estou feliz. Me vi no corredor de mortos, sabe? Onde o Padre Leão, uma pessoa que eu gostava muito, já falecido, ele estava nesse corredor, eu tomando choque para reviver.
sabe? Para ficar vivo, né? E outras alucinações. Eu tive muitas alucinações terríveis. Portanto, quando o Cauta foi para ser internado, a Larissa, minha sobrinha, falou: tio, a pessoa quanto mais idade, mais alucinação ele tem. Eu falei: nossa, meu Deus. Aí eu comecei a ficar com tanta dó do Cauta, porque de idade ele era um pouco mais velho que eu, né? E a gente estava sempre muito junto, eu senti muito com a ida dele. Nossa, eu e minha família, foi demais. Quando ele foi terrível. Onde que saiu a motivação para decidir? Porque o corpo, né, o seu corpo regenerou, né? A gente acredita que as células ali regeneraram o seu corpo, a gente acredita numa plasticidade cerebral. Onde você tirou essa força para dar esse comando para o seu corpo, para que ele realmente ativasse tudo que ele precisava encontrar essa força para viver de novo? Eu falava para quem teve Covid, né, depois que eu voltei, no caso que eu citei do Cauta, inicialmente é preciso ter muita vontade de viver. Na verdade, que em um determinado tempo dessa ida minha lá, né, para esse hospital, o médico falava: Rogério, você tem que querer viver. Não, eu quero. Ainda quando falava, né? Porque tem hora que o seu organismo tem que voltar. Ele tem que funcionar. O período de intubação, né, doutora? Ele é curto. Você não pode ficar entubado muito tempo. 14 dias, né? 14 dias. Eu cheguei a ficar 31 dias. A minha sobrinha médica falou: seu tio, a pessoa entubada ele tem 18% de chance de sobreviver. Aí você pega 18 e divide por 3, eu tive 6%, se for o caso, entendeu? Então a pessoa tem que querer, realmente. Agora, família é tudo, viu, Marinalva? Família, pai, mãe, irmãos, filho, está do seu lado para tudo, tendo certeza que você vai voltar. Momento algum, minha família achou que eu ia. Minha mãe ficou sem alimentar, sabe? O dia que ela chegou em Belo Horizonte, eu falei: mãe, volta pra você ficar com o pai, ajudar o pai. Não, só sai daqui o dia que você for. Ô, mãe, volta, vai ao sítio lá. A gente estava fazendo um quarto lá, sabe? Um quartinho bacana lá para ela, para o pai. Você gosta de comprar piso e tal? Não, eu só saio daqui o dia que você for. Então, assim, foi muito intenso. Foi complicado. Mas, é igual eu te falei, a Raquel, minha irmã, fisioterapeuta, para mim uma das melhores, sem comparar com outras, é claro. A Raquel, minha irmã, ela formou na primeira turma, parece, em Caratinga. E ela tem a fisioterapia na veia. Ela sabe trabalhar e com pouco instrumento, né? Porque ela não trabalha mais com fisioterapia, ela trabalha comigo também. Então, assim, foi muito intenso, sabe? E muita vontade. O dia que eu cheguei em Caratinga, né, Rogério? O primeiro lugar que eu fui foi na minha sala. Eu tenho a foto, eu magrinho, demorei a subir as escadas, porque eu quis ir sozinho. Mandei o Juninho, meu cunhado, me buscar no sábado de manhã e marquei com todo mundo que eu iria chegar na terça. E eu sempre fiz isso lá em casa. Eu falo que vou chegar amanhã e já cheguei, entendeu? Aí eu liguei para ele: Juninho, à noite: olha, amanhã você vem me buscar. Você sai de casa e não avisa nem a Rose. Você fala que você vai fazer um favor para mim. E assim ele foi a Belo Horizonte, eu voltei, sábado à tardinha, eu já cheguei em casa. Passei na minha sala, tirei uma foto, mandei no grupo da família, né? Aonde eu estou, gente, ó. E mandei a foto, foi muito gostoso. Valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. Tem hora que eu penso até assim: meu Deus, será que eu mereço tanto? Porque a responsabilidade mudou muito a minha vida. Você sempre foi um homem de fé? Muita fé. Nossa, quanto eu aprendi a rezar. Eu vou contar um caso aqui que eu não contei em outra entrevista. É rapidinho. Nos momentos difíceis, para mim, eu pedia muito a Nossa Senhora para passar na frente. Nossa Senhora, passa na frente, daí a pouco eu dormia. Era o acalento, sabe? Toda hora que apertava, Nossa Senhora, passa na frente, eu dormia. Teve umas 2 situações que, com perdão da fala, eu falei: meu Deus, a Nossa Senhora não está dando conta, não. Eu estou ruim, e está ruim demais, muita alucinação. No dia 29/7/2020, eu fiz um pacto, se assim eu posso falar, com Jesus Cristo. Estava muito difícil. Eu falei: meu Deus, meu Jesus, hoje, dia 29/7, eu não vou esquecer essa data nunca, 2020, eu estou misturando o meu sangue no seu sangue. Isso aí que foi a coisa mais forte da minha vida. E outra vez que apertou muito,
eu falava, Jesus, não esqueça que meu sangue está misturado no seu. Isso, não sei se me salvou, mas me fortaleceu para eu continuar buscando, né, a volta. Então, isso aí que aconteceu e foi muito forte. Desculpa até emocionar um pouquinho, mas é uma coisa que eu não fui contando, né? Porque foi uma coisa muito íntima minha, sabe? Cada um tem, né, a sua intimidade com Deus e tal. E eu tive esse dia. Estava muito difícil. Falei, Nossa Senhora, não está dando conta, não. Vou ter que pedir o filho dela. Aí eu falei, Jesus, hoje, 29/7, eu estou misturando meu sangue no seu. Aí, graças a Deus, passou, e eu não lembro... Eu lembro, sim, né? Dia 1º de novembro que eu vim embora. Aí a recuperação foi muito lenta. Tive uma escária terrível, que demorou meses para ser curada. Não tinha posição de ficar deitado, nem sentado. Era no meio exato. A Larissa cuidou muito bem disso, sabe? Essa sobrinha médica minha. E graças a Deus. Agora vamos falar de coisa boa. Bonita história, Rogério. Né? A gente vê que É foi de muito inspirar. desafio, né? Muita entrega. Mas eu gosto de desafio, Marinalva. Sempre né? gostei. Você me conhece há muitos anos, eu acho Sim. uns 25 anos por aí. Sim, Eu lembro que você me atendia na casa do meu pai ainda. Sim, Lembra? sim, eu lembro dessa Eu tô história toda que lembrando, você está falando aí, desde Da quando vocês rádio, né? Porque você compraram. trabalhou na rádio. Isso, vocês compraram o Boa Compra. Eu atendia o Zé Salvador lá no Boa Compra, Sim, depois sim. foi vocês. Muito legal. Então, assim, é bom a gente ver, né, como a pessoa vai crescendo, acreditando, colocando energia, colocando força no seu sonho. É Isso muito aí. legal isso. Bacana. Rogério falou aí um pouquinho desse empreendedorismo, desse Rogério comerciante, desse Rogério desafiador. Que negócio é esse, Rogério? Rogério político agora. De onde surgiu isso? Conta isso pra gente. Vamos lá. Então, eu sempre gostei muito de política. Desde menino, eu acompanhava minha mãe nos comícios, né, nos showmícios, e era muito legal. Eu tinha muita vontade de ser político. E isso acabou vindo a transformar em prioridade na minha vida depois de tudo que passei. Eu vejo que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E as coisas estão rumando para esse lado, sabe? Eu sinto que a cidade está gostando da ideia, está aprovando. E cada dia eu estou ficando mais próximo dessa política. Além de político, eu me sinto um excelente gestor, né? Eu trabalho com o segmento de supermercado, trabalho com o segmento de eventos, trabalhei, né? Agora eu estou mais devagar, eu arrendei a casa de eventos, casa de show, mas continuo, né, ajudando, tentando trazer o de melhor para a cidade. Por ser um bom gestor, imagino eu que eu vou poder fazer muita diferença na vida política da nossa cidade. Eu tenho certeza que Caratinga vai ganhar muito comigo, porque eu sou daqui, eu nasci, conheço praticamente todas as pessoas, os empresários, as necessidades das pessoas, trabalho muito próximo de todo mundo consegue falar comigo, e por eu ser daqui eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muito mais a cidade. Rogério, qual a sua disposição, disponibilidade, né? Qual a entrega para a política agora? Eu estou colocando hoje a política em primeiro lugar, porque, graças a Deus, a nossa empresa está muito bem. Eu tenho 4 irmãs que trabalham comigo, além da minha mãe também participar. As meninas, como eu falei, na doença, a empresa cresceu, estão bem treinadas, bem habilitadas. Então, eu acho que é o momento de eu me doar um pouco para a cidade. Você acha que, né, ali nessa empresa, nessa história sua toda, né, do comércio, dessa entrega para a cidade, você acha que agora você pode avançar um pouco mais, você pode ir um pouco mais para a cidade? Justamente. Eu já trabalho bem menos hoje na empresa, né? Já deleguei as funções e estou com muita vontade nessa política de vir a conseguir isso, e por Deus e pelas pessoas, é claro, né? Eu vou precisar muito da própria cidade, do aval da cidade. Eu estou com muita vontade. E isso podem ter certeza que eu vou honrar. Como é que está o apoio da família, Rogério? Todos estão de acordo? 101%, Marinalva. Legal. Alguém comentou que acho que a família do Rogério não vai gostar, não tem nada disso. A minha família não é a minha família, eu com a minha família também. A gente está 100% um com o outro toda hora e para tudo. O que é meu é deles e o que é deles é meu. A gente está junto em tudo, sabe? As minhas irmãs me auxiliam em tudo. A gente tem um grupo só de irmãos.
o tempo todo, falando para o outro, faz isso, faz aquilo. Vai lá, Rogério, você tem que visitar a pessoa assim, fulano de tal. A gente é conectado 24 horas por dia. Minha família está mais do que junto comigo, em tudo. Pode ter certeza. Breve, eu tendo uma oportunidade com alguém, que seja aqui no seu programa ou em outro programa, eu faço questão até de levar minha família e eles falar para vocês. Já é um legal. Episódio, hein? Se não vou ocupar muito, né, o trabalho de vocês, mas fiquem muito à vontade, tá? E minhas irmãs são todas, capacitadas, principalmente para falar de mim, sobre eu, gestor. Vai ser legal. Pode chamar para entrevistá-las. A gente precisa de pessoas novas, com mentalidades, né, assim, para poder realmente melhorar a nossa cidade. Vendo na questão da saúde, por exemplo, acho que a gente tem que melhorar, caminhar para melhor a cada dia, né, Rogério? Quero priorizar a saúde, tá, doutora? Obrigado pela pergunta. Se tem uma coisa que eu quero olhar com um olhar bem clean, é a saúde da nossa cidade. É o hospital, a questão do hospital. A minha vontade, o meu sonho é transformar a saúde em Caratinga, pelo menos o hospital, à altura do Márcio Cunha. Porque tudo que tem mais difícil tem que fazer Ipatinga, Márcio Cunha ou Belo Horizonte. Eu tenho muita vontade de trazer muito equipamento para a nossa cidade, aumentar muito essa parte da saúde, parte médica e tal. E tudo tem que transferir, né? Ainda bem que a gente tem, né, esse acesso, mas eu acho que a cidade merece, né? Tem coisas, olhar, né? Até transferir já pode acontecer o pior também, né? Sim, a gente não deixa de ser um polo, né, gente? É uma micro-região e a gente precisa disso. Isso é importante para nós, para a segurança nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais. E Caratinga sempre foi polo, né, Marinalva? Você viu tantas cidades vizinhas que faziam serviço de banco todo aqui, hoje são independentes, mas Caratinga continua. No cenário político, Caratinga é muito bem visto. É uma cidade populosa, sabe? Caratinga tem que votar num deputado para ele nos representar. Hoje, Caratinga não tem um deputado federal nem estadual, sabe? É uma pessoa mais bem votada que você pode procurá-lo. Não, Caratinga vota em todos. Quem é todos? Na hora de procurar o todo, você não acha. Aí tem o fulano que é para Valadares, tem o outro que é para Ipatinga. Caratinga não tem um representante. E a gente precisa disso nem estadual, nem federal. E você tem os seus acessos, Rogério, a sua parceria, a sua questão política? Você tem os seus apoios? Excelente pergunta. Tem, Marinalva, temos sim. Hoje nós temos 4 partidos que estão com a gente. Nós temos o Republicanos, temos o PL, temos o Agir e tem o outro, Avante. Portanto, a gente está sendo convidado por vários partidos. Ainda não estamos definidos. Graças a Deus, o nosso nome tem chegado aos ouvidos dos representantes, né, a nível estadual e federal, e eles têm nos procurado. Semana passada, quem me tiver na rede social deve ter acompanhado. Eu, junto com o senador Cleitinho, com o assistente dele, assistente senador, é o Alex Diniz, estive com o presidente do Republicanos aqui em Minas Gerais, eu esqueci o nome agora. Então, assim, a gente está bem envolvido. Nós temos acesso a Belo Horizonte, deputado Gustavo Santana, desculpa. Temos acesso em Brasília. Então, assim, eu pretendo muito buscar recursos fora, no âmbito estadual e federal para a nossa cidade. Esse apoio é importante, né? Totalmente importante, né? Para esse crescimento alavancar, caso da saúde que eu citei, a gente não pode ficar só aqui dentro da cidade. Tem que buscar um recurso fora, que é um recurso alto. E Brasília tem dinheiro, tem muito dinheiro ofertado. Ano que vem vai ser um ano de muitas liberações de emendas, de verbas, sabe? O cenário político hoje está interessante, principalmente para nós aqui de Caratinga. As portas vão se abrir muito. Isso é o que a gente mais deseja, né? Que a gente consiga trazer pessoas boas, fazer boas alianças para o crescimento da cidade. Eu acho que todo mundo se beneficia com isso. Né? Nossa, esse negócio tá bom. Gente, para você que está em casa, eu estou aqui comendo. Agora, Alessandra, continua conversando com o Rogério. Deixa eu apreciar um pouquinho mais esse negócio aqui. Fica aí o dia inteiro. São uns vegetais desidratados, né, Alessandra? É isso? Vegetais desidratados. Ana Paula, valeu, tá? Vegetais desidratados, na verdade. E
Ao contrário que todo mundo pensa que é né, assim, excesso de sódio, não. Pelo contrário, isso aí não tem. Nossa, que tem beterraba, tem vagem, tem batata, Bacana. cenoura. Não, muito bom. Vai, pode continuar conversando aí que eu tô comendo. Rogério, mas então, assim, essa questão da política, eu acho que vem, então, com força total, né? Você já é um nome, então, um pré-candidato, né? Sim. Com força aí pra gente. Eu acho que veio de encontro aí com esses 30 anos que a família Soares atua aqui em Caratinga. Eu acho que elucidou bem, ilustrou, né? Esse período que você está vivendo, esse período novo. Sim, justamente. Eu acho uma coisa consolidada, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que todos vão ganhar. Caso a gente consiga esse pleito, a cidade vai ganhar muito, porque eu estou com muita vontade de trabalhar, muita vontade de ajudar as pessoas, de trazer coisas novas para a nossa cidade. Rogério, a gente está chegando ao fim do programa. No final, a gente sempre deixa um espaço aqui, porque o nosso programa, o nome dele não é Pode Ser à toa, que a gente acredita que a gente pode ser muito, a gente pode ser quase tudo que a gente quiser, né? A gente precisa ter ação, né? Você quis ter um supermercado, você quis ser dono do supermercado, você botou energia no negócio, o negócio foi embora. Tá aí hoje o sucesso, né? Então, o que você diria, né, para os nossos ouvintes da Rádio Caratinga 94, os nossos telespectadores da TV Sistec, os nossos seguidores aí das nossas redes sociais? O que você diria? O que as pessoas podem ser? O que elas podem fazer para poder ser? Todo mundo que tem um sonho, que corra atrás dele. Assim como eu tive um sonho de montar um supermercado, hoje, graças a Deus, tenho uma grande empresa. Estou com esse sonho também, né, de pré-candidato a prefeito. Vou correr atrás. Eu diria o mesmo, né, para os ouvintes, para as pessoas que nos assistem. Corra atrás do seu sonho. Se você correr atrás do seu sonho, sem olhar conselho de muitas outras pessoas, olhar o seu eu, a sua vontade, você vai conseguir. Isso é verdade. Às vezes a gente precisa, né, entrar em contato com o que a gente está fazendo. Às vezes precisa ficar até um pouquinho mais quieto, né, para ver se é isso mesmo. E colocar energia, né? Porque acreditar. A crença do outro, às vezes, te atrapalha, né? Sim, porque, às vezes, o que é uma limitação para o outro não é para mim. Eu lembrei de um professor nosso, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, é o Silvio Santos. Eu vou citar só a parte, né, que eu acabei comentando agora, do sonho. Ele fala numa entrevista, esquece o que a sua mãe fala, o que a sua mulher não quer, esquece todo, deixa todos eles com os pensamentos e entendimento deles. Siga a sua intuição. Se você quer aquilo, busca, você vai conseguir. É muito interessante essa entrevista. Uma hora, quem quiser procurar no Google, entrevista do Silvio Santos, onde ele estava com um terno em cima e uma bermuda embaixo. É muito bacana. Ele falar do negócio, do sonho. Quem puder depois procura no Google, é muito interessante. Que ele está dizendo que é exatamente isso. O outro tem uma limitação. Então, o outro vai dar uma opinião para você a partir dele. A partir do que ele acredita que é para ele, ou que ele não consegue. Geralmente, esse outro, ele quer te ensinar uma coisa que ele não viveu. Sim. Ele não fez. Porque é difícil para ele. Eu tenho pessoas que falam assim, que ele julga supermercado por não conhecer. assim, assado. Eu já fui a uma palestra em Juiz de Fora, que era só para dono de supermercado. Eu fiquei uns 10 a 12 minutos assistindo o cara. Aí depois eu levantei a mão. E ele demorou a me dar a palavra. Quando ele foi me dar, eu falei, empresta o microfone. Eu falei, amigo, você já foi dono de supermercado? Não, eu trabalhei na rede tal. Falei, então você me desculpa, eu estou perdendo tempo, cara, que você me convidou, falou que era só para proprietário do supermercado. Você está falando umas coisas que não tem nada a ver comigo. Umas porcentagens que não existem, uns números que é irreal. Me perdoa, você fala muito bem, mas você chamou a pessoa errada, eu estou perdendo tempo aqui. E saí da palestra. Aliás, o dono, na época, que era o dono do Megaforte, foi lá, Rogério, eu queria que você visitasse a minha empresa. Falei, sou Anivaldo, com o maior prazer. E fiquei muito feliz em ter conhecido a empresa dele. Mas, às vezes, a pessoa que quer te instruir, ele nunca viveu aquilo. Ele nunca passou por aquilo. Sabe? Ele quer te ensinar o que ele não sabe. Isso é muito importante que você está falando. Até para as pessoas, né? Seguir essa intuição mesmo. Às vezes, a gente não dá para ouvir. Não dá para ouvir, dá só para seguir. Opa. Aqui, valeu demais, gostei muito assim, de conhecer um pouco mais do Rogério. Um pouco mais, você já conhece muito, né? Não conheço muito, mas eu conheci hoje um pouquinho mais. Muito tempo a gente não se fala também. Eu sabia das suas dificuldades. Partiu para as outras áreas, direito, depois já passou por mais um agora que eu não sabia. Agora eu estou com a psicologia, hoje eu estou psicóloga. Você pode ser o que você quiser. Olha que bacana, você pode ser o que você quiser. Legal. E é isso. Vamos brindar então? Vamos brindar. Valeu, obrigada. Vamos brindar com a
Vamos brigar com o nosso, Você falou com a tanto nossa da Martinha. Fonte Água de que é tão vida. importante. Valeu, Rogério. Valeu, gente, Obrigado. pra você que tá em Valeu, casa. gente. Obrigada. Valeu pela audiência. Até o próximo.